A vacina de Oxford tem 79% de eficácia contra casos sintomáticos. Sobre este novo dado, a gente conversa com o infectologista da UFRJ, Edmilson Migovski. Doutor, é uma boa notícia, então. Excelente notícia, né? Eu sei que todo mundo quer algo próximo de 100%, mas a vacina de gripe, né, por exemplo, que é uma vacina consagrada entre nós há décadas, a projeção que ela dá é em torno de 50% a 60%. Então, essa notícia referente à vacina AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, que vai ser uma vacina bem utilizada no Brasil, ter esse grau de proteção nos dados mais atuais, é algo animador. Você vê que você comenta de quase 80% de eficácia para os casos, inclusive leves, o que faz com que a pessoa, não estando enferma, inclusive tem a menor possibilidade de transmitir esse vírus para outras pessoas. Então, uma notícia muito animadora. Doutor, nós ainda temos uma parcela da população que tem dúvidas em relação a essas vacinas. Fala assim, eu não vou tomar a vacina agora porque senão eu vou ficar resfriado. Isso é real? Pois é, não é real, né? Inclusive, no outro dia alguém me perguntou assim, Migovski, qual é a melhor vacina que você acha? A vacina do Butantan ou da Fiocruz? E eu respondi, a que tiver. Eu, por exemplo, tomei a do Butantan, mas é uma vacina que é importante, tanto a vacina do Butantan quanto a da Fiocruz são vacinas que a gente chama de vacinas inativadas, portanto, não tem vírus viável, que algumas vacinas, como, por exemplo, a vacina de febre amarela, ela tem vírus atenuado. Então, se eu fizesse essa vacina com vírus viável, ainda que atenuado, uma pessoa com grave comprometimento da resposta imune, eu posso ter algum tipo de evento adverso por conta da vacina, porque o vírus, mesmo sendo enfraquecido, poderia, em tese, se replicar e causar algum dano para aquela pessoa com comprometimento da resposta imune. No caso da vacina de Oxford ou a vacina do Butantan, sendo de natureza inativada, mesmo que eu aplique essa vacina numa pessoa de 100 anos, uma pessoa imunocomprometida, uma pessoa em quimioterapia, em radioterapia, o pior que vai ocorrer nessa pessoa é ela não ter competência para montar uma resposta imune, mas ela não vai ter mais evento adverso do que uma pessoa sem nenhuma imunodeficiência. Agora, Migovski, qual a restrição? Existe alguma restrição? Por exemplo, eu estou lá naquela faixa etária dos meus 70 a 74 anos e chegou o meu momento de tomar a vacina. Mas eu dei um espirro. Eu posso ir lá tomar a minha vacina? Pode, é interessante essa tua colocação, né? O que seria uma contraindicação é você ter comprovadamente alguma reação alérgica grave a algum componente da vacina. Então, isso é algo extremamente incomum. Eu trabalhei com farmacovigilância há muito tempo e acompanhava 2 milhões de doses de vacinas aplicadas à gripe, por exemplo, e a gente não via relatos de evento adverso. O que acontece com maior frequência é uma coincidência mais do que consequência. Porque a vacina paga um preço muito alto, porque tudo que ocorre depois da vacina vai na conta da vacina. Uma vez, um senhorzinho de 95 anos de idade tomou a vacina de gripe e disse, olha, doutor Migovski, depois daquela vacina eu nunca mais fui o mesmo, naquele sentido que você deve estar entendendo o que eu estou falando, como se a vacina pudesse dar algum grau de disfunção erétil. Então, assim, tudo que acontece depois da vacina vai na conta da vacina e é extremamente improvável, ainda mais sendo uma vacina dita inativada, ou seja, não tem fragmento que possa se replicar em você. Então, a vacina é segura sim, e se você tiver dúvida, o ideal é que você compareça ao serviço médico. O que a gente recomenda, William, é que se a pessoa tiver com mal-estar, com alguma doença naquele momento, com febre, que não tome a vacina, para a gente não confundir uma coisa com a outra. Mas dizer, basicamente por confusão, por a gente ficar sem saber, mas a vacina, inclusive, não teria o risco de agravar uma situação. Por exemplo, eu estou com o vírus da Covid incubado, não sei se está incubado ou não, fui lá e fiz vacina. Se depois de 2, 3 dias eu tiver um quadro muito sugestivo da Covid, muito provavelmente não é pela vacina, vai ser pelo vírus que já estava incubado, mas a vacina não aumenta o risco, nesse caso que eu falei, você ter um quadro mais grave. Eu estava com o vírus incubado, tomei a vacina e agravei. Não, esquece. A vacina é segura mesmo em tais situações. Agora, Migovski, hoje nós estamos vendo, os rodoviários aqui em São Paulo, na região do ABC, estão fazendo manifestações, falando assim, olha, eu quero entrar no grupo de prioridade. Nós estamos com os profissionais de segurança pública que vão fazer uma manifestação hoje de 3 da tarde às 4 da tarde, também pedindo vacinação.
Como que você, como infectologista, classifica essas áreas, essas pessoas que estão na área de risco? Como a gente não tem vacina para todo mundo. Tem aquele ditado que diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, não tem esse ditado? Sim. Eu digo assim, nesse momento, vacina pouca, vamos dividir a vacina por 2, de repente. Eu, por exemplo, tomei as 2 doses da vacina, porque essa foi a estratégia inicial. Mas eu não vejo com antipatia o fato da gente fazer a primeira dose para um número maior de pessoas, mesmo que esse número maior de pessoas contempladas venha prejudicar uma segunda dose. O que a gente sabe é que se eu fiz a vacina no intervalo de 3 a 4 semanas, no caso da vacina do Butantan, de uma dose para outra, cerca de uma semana depois da segunda dose, eu vou estar melhor protegido. Se eu fiz uma vacina hoje, do Butantan, e demorei 2, 3 meses para fazer uma segunda dose, o que vai acontecer? Eu vou ficar protegido cerca de uma semana depois da segunda dose. Então, eu vou demorar mais tempo para ficar melhor protegido. Mas cá entre nós, 2 doses é melhor do que uma dose, e uma dose certamente é melhor do que nenhuma dose. Então, acho que essa manifestação é interessante, até que as autoridades decidam a estratégia de vacinação, de avaliar se não é o momento de você aumentar o número de pessoas com as primeiras doses, ao invés de você aumentar muito pessoas com as 2 doses. E essa aí eu acho que, sim. Essa semana, Migovski, justamente isso vem em pauta, né? Os estados já começando a questionar, porque o que você fazia? Você vacinava a primeira dose e guardava a outra para essa pessoa da primeira dose, né? Para garantir a segunda. Agora, a gente está aprendendo, né, nesse novo normal, que, pelo que você está me dizendo, que na verdade é melhor você vacinar um número maior de pessoas e ir trabalhando para conseguir a segunda dose para as outras, correto? Isso. A gente está falando isso em tese, mas é uma tese bastante interessante. E tem um detalhe, né? Queira ou não, as pessoas de maior risco mesmo, que são as pessoas mais idosas, muitas já tomaram as 2 doses, o que me deixa mais tranquilo de ter esse tipo de posicionamento nesse momento. E aí reavaliar e refletir a necessidade de aumentar o número de pessoas com as primeiras doses. E não dissociar de forma alguma, porque quando você fala no contingenciamento da Covid-19, eu já falei inclusive isso na Jovem Pan, eu me baseio em 3 pilares. O primeiro pilar é esse, que seria a máscara, o distanciamento, o álcool 70, a não aglomeração e a vacina, primeiro pilar. O segundo pilar é você orientar a população contra sinais e sintomas precoces, para que ela se desconfie estando enferma, porque aí ela reforça os dados do primeiro pilar, evitando o contato com outras pessoas, mesmo dentro de casa, e vai para o terceiro pilar, que é a medicação precoce. O problema é que todo mundo está focando única e exclusivamente no primeiro pilar, que é um dos mais importantes, mas não é o único. E, na minha opinião, quando você pega um banquinho, né, um tamborete, e bota esse tamborete com 3 pernas, as 3 pernas, os 3 pilares, são fundamentais para manter esse banquinho em pé. Sim. Então, continuar trabalhando no contingenciamento com a máscara, álcool 70 e vacina, tão logo for possível, dar o diagnóstico precoce e o tratamento imediato. Não estou falando em medicação preventiva, estou falando iniciar a medicação tão logo a pessoa inicia sinais e sintomas, porque essa medida, na opinião de muitos médicos, mas não de todos, infelizmente, vem realmente minimizando o risco da pessoa agravar, internar e morrer. Hoje eu vi uma coisa interessante aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, sobre o lockdown. De que no Brasil, na verdade, nós não adotamos um lockdown de verdade. O Rio de Janeiro, você está no Rio de Janeiro, aí anuncia agora a antecipação de feriados e 10 dias do que eles falam de medidas mais restritivas. Você concorda que no Brasil nós não fizemos um lockdown de forma correta? Você é contra ou a favor? Eu, a princípio, sou contra o lockdown. Se você continuar fazendo do mesmo jeito. No Rio de Janeiro, eu tive uma reunião ontem com o governador do Rio de Janeiro, no Palácio Laranjeiras, com um grupo de autoridades do Rio de Janeiro, e hoje estou indo para uma outra reunião importante aqui no Rio de Janeiro, para fazer alguma coisa além desse lockdown, ou desse lockdown parcial, ou desse pseudo-lockdown. Porque, para mim, se a gente for repetir o mesmo modelo e não incrementar isso, quer dizer, o que eu estou querendo fazer no Rio de Janeiro, essa é uma proposta que eu estou levando, é, além do primeiro pilar, colocar em prática o segundo e terceiro pilar.
aí sim a gente devolve a pessoa, porque assim, tem vários trabalhos mostrando que é muito mais comum a pessoa se contaminar dentro de casa do que no trabalho. No trabalho você tem um certo rigor. Lockdown na escola, ou seja, a criança fica na comunidade sem a proteção correta, sem a supervisão dos professores. Eu tenho uma experiência pessoal, que eu dou consultoria para várias empresas, e a gente vê com maior frequência as pessoas adoecendo na própria casa do que indo trabalhar. Então, a gente tem assim, algumas observações, e aí eu acho que se é lockdown por lockdown, sem colocar em prática o segundo pilar que eu citei e o terceiro pilar, a gente até pode entrar em lockdown. O problema vai ser quando sair do lockdown. E eu acho que se a gente fizer isso, a gente fez isso em Volta Redonda, que é um município do Rio de Janeiro, Sim. onde a população foi orientada a buscar o tratamento precoce, aumentou 70% as notificações, mas a população foi orientada a medicar de imediato. Reduziu em 70% as internações. Então, mais importante do que eu ficar contabilizando casos, que é importante, é eu ter vaga em hospital para, se alguém agravar, eu ter vaga. Nesse momento, se há um caos instalado na saúde pública e na saúde privada, o lockdown pode ter o seu lugar, desde que eu faça alguma outra coisa, além de adotar essa medida restritiva. Acho que tem que temperar isso com orientação da população, para que a população entenda quais são os sinais e sintomas, conscientize a população e ofereça a essa população a medicação imediata. Essa é a minha visão em relação ao lockdown. Edmilson Migovski, infectologista da UFRJ, uma boa reunião para o senhor hoje. Obrigado por participar do Jornal da Manhã de segunda edição, e os microfones da Jovem Pan estarão sempre abertos para o seu pronunciamento. Eu que agradeço, parabenizo a Jovem Pan de dar ouvidos, né, dar voz à contraditória, porque tem gente que pensa diferente e vocês dão esse espaço. É muito legal, porque a gente não vê isso em todas as empresas. Então, eu queria parabenizar você de dar voz para pessoas que pensam diferente de algumas outras pessoas. Obrigado. Obrigado, doutor.